pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a apostila 3, falando um pouquinho sobre o Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre como as ideias iluministas chegaram aqui, sobre como os diferentes interesses das elites coloniais e das elites metropolitanas começaram a entrar em choque. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre algumas revoltas que aconteceram no nosso país. O título do capítulo é Contestações ao domínio português, as rebeliões coloniais. A palavra contestação vem de contestar, de criticar. Então, vão acontecer rebeliões na colônia, no Brasil, que vão criticar o governo português. Nós vamos falar de dois tipos de rebeliões, ou de revoltas, né? As rebeliões nativistas e as rebeliões ou revoltas separatistas. Antes de falarmos das rebeliões nativistas, vamos analisar um pouquinho essas imagens que a apostila nos traz. A primeira imagem mostra 4 pessoas, os líderes da Conjuração Baiana. E a segunda imagem mostra o Tiradentes. A pergunta da apostila é: você conhece essas pessoas? Você já ouviu falar delas? Você já ouviu falar sobre os líderes da Conjuração Baiana? Que movimento é esse? Essas pessoas, tanto os 4 líderes da Conjuração Baiana como o Tiradentes, participaram de movimentos contra o domínio colonial português. Mas eles são conhecidos da mesma forma? Qual deles é mais conhecido? Ou melhor, quais deles são mais conhecidos? Então, nós vamos ver ao longo desse capítulo não só os movimentos liderados por essas pessoas, mas outros movimentos que criticaram, né, o domínio de Portugal sobre o Brasil. Lembrando que alguns deles já foram influenciados pelas ideias iluministas do século XVIII. Esses movimentos vão acontecer por conta de divergências, de diferenças entre os interesses da metrópole, Portugal, e os interesses da colônia, os interesses do Brasil. Alguns desses movimentos serão liderados por elites brasileiras, enquanto outros têm um caráter mais popular. Essas rebeliões têm algumas características. Elas ocorreram entre o século XVII e século XVIII. Elas não pretendiam separar o Brasil de Portugal. É muito importante essa informação. Não pretendiam. E, na verdade, eram rebeliões causadas por descontentamento da população com os representantes do governo português. Com os representantes, não com o governo português em si. Com representantes do governo português que estavam aqui no Brasil. Então, assim, eram regras, leis, taxas, coisas que desagradavam a população. Essas rebeliões, elas são chamadas de nativistas, porque o alcance delas é muito restrito. O alcance delas está ali no lugar, né, onde elas ocorreram. E aí a apostila nos apresenta um mapa falando um pouquinho dessas rebeliões. Esse mapa está na página 117, e antes de falar das revoltas, eu gostaria que vocês prestassem atenção no mapa em si. Percebam que o contorno aí do território brasileiro era diferente do que é hoje. Percebam aí o estado de São Paulo. Olha o tamanho do estado de São Paulo. Ele englobava uma área que hoje corresponde a São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, os estados brasileiros tinham uma outra configuração. Além disso, o Acre ainda não fazia parte do Brasil. Só citando, mas depois a gente fala sobre isso, o Acre foi comprado pelo Brasil da Bolívia no século XIX. Mais para frente a gente fala sobre isso. Vamos falar primeiro, então, sobre as rebeliões nativistas. A primeira das revoltas destacadas pela apostila é a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, no ano de 1684. Ela foi liderada por 2 irmãos, chamados Manuel e Tomás Beckman, que eram proprietários de terras. Eles, na verdade, estavam bravos porque
havia uma companhia de comércio que foi criada por Portugal, que atuava na região, e o relacionamento dos comerciantes aí com, né, a população maranhense não era, né, muito amigável, porque lembrem-se que o Brasil era colônia de Portugal, então só podia fazer comércio com, né, Portugal, e essa companhia estava desagradando aí os maranhenses, que queriam ter liberdade comercial, porque eles diziam que os produtos que eles vendiam, né, para essa companhia de comércio, eles recebiam muito pouco por isso. Além disso, eles reclamavam que os impostos eram muito altos, reclamavam de falta de escravos disponibilizados na região. Então, na verdade, era uma revolta contra essa companhia de comércio portuguesa. A outra revolta destacada pela apostila é a revolta dos mascates, que ocorreu em Recife no ano de 1710, então já século XVIII. Foi uma reação dos senhores de engenho, né, do Recife contra os comerciantes portugueses que eram chamados de mascates. A reclamação dos senhores de engenho de Recife é que esses comerciantes portugueses, esses mascates, eles cobravam altos preços pelos produtos que eles vendiam, além de cobrarem muitos impostos e terem o direito de cobrar dívidas, né, sendo representantes da coroa portuguesa. A outra revolta destacada pela apostila é o chamado Motim do Maneta, que ocorreu em 1711 em Salvador, liderado por um comerciante que era conhecido como Maneta, porque ele só tinha uma mão. Essa revolta aconteceu contra a criação de novos impostos pela coroa portuguesa e também por conta do alto preço do sal cobrado pelos comerciantes portugueses. A apostila cita também duas rebeliões nativistas que nós já vimos no capítulo 8. As duas ocorreram em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos. Só lembrando que a Guerra dos Emboabas foi aquele conflito entre os paulistas e os não paulistas pelo domínio das minas de ouro, que teve a interferência do governo português e que os paulistas perderam, e que a Revolta de Filipe dos Santos, também chamada de Revolta de Vila Rica, ocorreu contra a criação das casas de fundição. E aí o seu líder, Felipe dos Santos, foi preso, foi enforcado, esquartejado, para servir como exemplo para que ninguém mais se rebelasse contra a coroa portuguesa. A apostila termina aí as revoltas falando sobre a revolta da cachaça, que ocorreu entre 1660 e 1661 no Rio de Janeiro. Essa revolta ocorreu porque produtores de cachaça de aguardente estavam reclamando sobre a cobrança de impostos, né, em cima do produto que eles produziam. O líder dessa revolta, um homem chamado Jerônimo Barbalho, ele foi enforcado pela coroa portuguesa. Foi um fato que deixou, né, a população indignada. E aí, depois da revolta e do enforcamento de Jerônimo Barbalho, a coroa portuguesa resolveu perdoar, né, os demais envolvidos na revolta e rever aí a questão dos impostos que estavam sendo cobrados sobre o produto. Percebam, então, que essas revoltas ocorreram por motivos específicos de cada região. Mas tem uma coisa que eu falei aí que é comum a quase todas, cobrança de impostos. Então, a população brasileira, aí cada um em sua região, reclamava sobre os altos impostos cobrados pelo governo português. E também já existia uma ideia de fim do monopólio comercial, porque as pessoas queriam ter liberdade para comercializar com outros países, além de Portugal. Essa questão da liberdade comercial, ela será muito importante nas revoltas separatistas que nós vamos ver na sequência. E aí, gente, século XVIII, ideias iluministas circulando aí pelo mundo, lógico que essas ideias vão chegar no Brasil. Inclusive, chegará aqui a notícia da independência dos Estados Unidos. E isso deixou muita gente animada, porque assim, se os Estados Unidos se libertaram da Inglaterra, se uma colônia se libertou da sua metrópole, por que não? Então, começam a circular essas ideias pelo Brasil. Só que assim, cada grupo aqui no Brasil, assim como nós falamos lá no capítulo 6, vai adotar as ideias iluministas que melhor lhe convém, porque a ideia das pessoas mais pobres não é a mesma ideia das pessoas mais ricas.
As camadas médias da população, elas defendiam uma descentralização do poder, defendiam que justamente esse grupo pudesse ter uma maior participação na vida política do país. Mas para as camadas médias, o que importava realmente era a questão dos impostos. Eles queriam morar num lugar onde não se pagassem tantos impostos. A questão da escravidão será debatida entre essas camadas médias, porque enquanto alguns grupos defendem que a escravidão deve ser mantida, outros acham que ela deve ser abolida porque ela é incompatível, né, com as ideias iluministas. Já para as elites, os grandes proprietários de terra, os grandes mineradores, grandes comerciantes, a questão da liberdade aqui era se separar de Portugal. Era uma liberdade política e econômica, para que eles pudessem comercializar livremente. E, lógico, ao se separar de Portugal, eles iriam governar o país. Para esse grupo, seus interesses tinham que ser preservados. Por isso, eles tinham propostas, né, mais conservadoras e não falavam em libertação dos escravos. E para a população mais pobre, para os escravos, as ideias iluministas que mais importavam era a de liberdade e de melhores condições de vida. Para essa população, não importava se a elite era brasileira ou portuguesa, eles eram oprimidos da mesma forma. Então, eles estavam lutando principalmente por melhores condições de vida, por uma vida mais digna. Como eu disse para vocês, então, a independência dos Estados Unidos vai acabar dando ideias para vários grupos aqui no Brasil. E aí, no finalzinho já do século XVIII, vão começar a surgir movimentos aqui que falam em se separar de Portugal, que são os chamados movimentos separatistas. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero vocês lá, então. Tchau!